Obrigada. O pessoal que está em casa consegue ouvir bem? Sim. Consegue? Também. Boa noite. A gente tem eu tinha contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colegas em sala e tem 18 aqui online. Eu vou colocar minha máscara, que a gente está com presencial, né? Não sei por que esse cabo está dando mau contato. Para passar para lá. Aí. Vai ser a primeira vez que eu tento fazer a aula aqui e com vocês ao mesmo tempo. A gente vai tentar essa estratégia para a gente conseguir ganhar mais tempo de aula com todo mundo, tá? O que acontece, gente? A nossa disciplina é uma disciplina de 80 horas, só que ela tem 40 horas presenciais e vocês têm a complementação dela no AVA. Então, para a gente poder fazer a aula para todo mundo, aí a gente vai tentar fazer síncrona e presencial ao mesmo tempo, tá? Eu não estou entendendo esse mau contato aqui desse cabo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui melhor. Para a gente começar, eu vou fazer a chamada rapidinho. Quem estiver em casa, a gente puder abrir a câmera só para responder a presença, por favor. Vamos lá. Adolfo. O Adolfo está online, né? Sim. Adolfo está aí? Presente. Aline Mariane. Aline está aqui. Ana Carla. Está aqui? Quem é você? Ana Clara. Ana Luísa. Presente. Oi, Ana Luísa. Obrigada. Ana Raila. Não? Andressa. Angélica. Presente. Oi, Angélica. Carla Alves. Carla, não? Daniela Santos. Oi. Débora Luiza. Presente. Oi, Débora. Oi. Emily Isabela. Presente. Oi, Emily. Obrigada. Oi. Gabriela Rodrigues. Gabriela Agnes. Gabriele Rodrigues. Presente, professora. Germane. Presente. Oi, Germane. Uli. Uli, não? Jéssica Assis. Presente. Oi, Jéssica. Jéssica Ramos. Presente. Joana Dark. A Joana acho que nunca assistiu a aula minha. Alguém conhece a Joana? Camila Costa. Professora, eu acho que ela cancelou a Ela matrícula. cancelou, né? Professora, Oi, a senhora escutou meu presente? Gabriele Rodrigues. Tá. Agora eu escutei. Ah, tá. Obrigada. Por nada. Camila tá aí, não tá? Camila Costa. Presente. Cássio. Presente. Beleza.
A Lara está aqui. Laura. Presente. Laura Guimarães. Isso. Laura Miranda. Laura Miranda, não? Letícia Alves. Não, a Letícia não está aqui. Letícia Andrade. Letícia Caroline. Quem é? Oi, Letícia. Eu quero ver os rostinhos de vocês. Lucas. Oi, Lucas. Maria Eduarda. Professora, Oi, eu acho que já passou meu nome, eu só consegui entrar agora. Laura. Tá bem. É. Vou colocar aqui. Tá, Maria obrigada. Eduarda Moraes. Presente. Beleza, obrigada. Maria Fernanda. Presente. Mariana Rodrigues. Não? Mariana Rosa. Presente. Oi, Mariana. Michele Salles. Presente. Oi, Michele. Micaele. Não? Paulo. Paulo, não? Poliana Martins. Quem é? Rayane Ribeiro. Ah, não, gente, tem um cachorrinho. Ah, que gracinha. Rayane Ribeiro. Oi, Rayane. Raíssa. Boa noite, Rayane. A Raíssa tá aí, gente? Aqui não, né? Sara. Oi, Sara. Opa! A Raíssa aqui não tá. Thaís Martins. Oi, Thaís. Tiago. Presente. Oi, Tiago. Obrigada. Bom, gente, acho que deu certo. Professora, Oi. eu entrei e já tinha passado minha vez. Eu sou a Carla Alves. Deixa eu salvar aqui, Carlos. A internet está um pouco lenta. Vou anotar aqui que se a internet demorar, depois eu arrumo para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada. Carla. Meu suporte do cabo aqui tá... É meu celular. Gente, seguinte. Eu coloquei para vocês no AVA o plano de ensino da disciplina. Não sei se vocês chegaram a ver. Deixa eu abrir aqui. Aí, o que que acontece? Como a gente teve a aula magna num dia de aula nosso, a gente está um dia de aula atrás do planejado, porque a gente teve essa aula que eu não tinha colocado ela aqui no calendário. Então, agora, nós vamos ter, deixa eu anotar aqui para vocês, só para a gente situar como é que a gente está de disciplina. Dá para vocês enxergarem aí? Então, a gente tem aula hoje, dia 23. A gente vai começar a fazer o estudo dos grupos alimentares. A gente vai estudar cereais, leguminosas. Gente, tem bem aqui perto de mim. Estão sem ar. Frutas e vegetais. No dia 30 de abril, nós vamos estudar leite e derivados, carnes e pescados. No dia 7 de maio, nós vamos estudar temperos e condimentos. E aí a gente vai ter a nossa semana de provas, que vai ser a semana seguinte, que começa no dia 10. Deixa eu só confirmar a data.
Vai ser a semana do dia 10, semana de provas, ciclo 2, 10 a 15 de maio. Aí nós vamos entrar no ciclo 3, e nós vamos ter a aula dia 21/5 sobre alimentos diet light. Dia 28/5, a gente vai falar sobre compostos bioativos e alimentos funcionais. Dia 4 de junho, nós vamos falar sobre alimentos orgânicos, transgênicos. Dia 11/6, nós vamos falar sobre rotulagem nutricional. Aí a gente tem a semana da terceira VA e a semana de prova substitutiva, tá? Eu tô passando esse calendário para vocês, que é o atualizado. Deixa eu apagar a luz, que é o atualizado, porque tem a aula online. Então, para vocês não ficarem prejudicado, eu organizei o conteúdo que falta. Se eu falar longe do computador, vocês me escutam, gente? Vocês que estão em casa? Eu não consigo compreender muito, não. Se falar Não. muito- Bem, Muito perto de vocês. Vocês conseguem me ouvir bem comigo aqui? Sim, eu tô escutando. Qualquer dúvida, gente, vocês que estão em casa, pode falar aqui no chat que a gente está vendo vocês ali na tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, tá todo mundo aqui, tá? Então, a gente vai conseguir fazer a aula todo mundo junto. E aí, depois eu subo a aula lá para vocês. Ai, meu cabo. Professora, Oi. em questão das notas, só semana que vem mesmo? As notas só na semana que vem, Maria Eduarda, aí eu lanço para vocês no Ava. O dia que eu lançar, eu mando uma mensagem para vocês avisando, tá? Mas de antemão, as notas foram muito boas de prova. Muito boas mesmo as notas de vocês. Podem ficar tranquilos em relação à nota, tá? Não teve grandes problemas, não. Tá bom, que bom. Não, é até 8h30. Tá? A nossa aula, gente, deixa eu abrir aqui. A nossa disciplina, a aula é das 7 às 8h40. O que acontece? Se a gente, nesse formato de aula, que a gente pode fazer presencial e síncrona separado, o professor ele tem duas opções. Ou a gente pega o tempo de aula e faz 50% do tempo presencial e repete os outros 50% do tempo para os alunos síncronos, ou a gente faz 75% da carga horária presencial e síncrona ao mesmo tempo. Então, quando eu consigo fazer ao mesmo tempo com vocês, a gente ganha mais tempo de aula, porque eu não preciso repetir. Se a gente fosse fazer separado, se eu tivesse hoje só com vocês, e na semana que vem com eles, vocês teriam aula de 15 em 15 dias. Porque a nossa aula são 2 tempos de 50 minutos. Então, em vez de eu fazer vocês virem para cá para ter 50 minutos de aula, e eu depois fazer 50 minutos da aula síncrona, eu prefiro fazer, ou eu faço 2 horas aula juntas presencial, e depois eu faço 2 horas aula síncrona. Mas para a gente conseguir ter mais tempo de aula, a gente vai fazer ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter toda sexta-feira 2 horas aula mesmo, como está no cronograma de vocês. Tá bom? Senão, vocês iam ter aula de 15 em 15 dias, se eu fosse fazer separado. Aí, como eu vou fazer junto, então toda sexta-feira a aula das 7 às 8h40. Tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Até 8h40 também. É porque essa disciplina, ela tem uma carga horária que vocês fazem no AVA. Ela é 25% com o professor e 75% da carga horária dela no AVA. Então, esses 25% são essas 2 horas aula que eu tenho com vocês toda semana.
tá? Aí o restante do tempo é o que vocês têm que cumprir pelo AVA de vocês dessa disciplina. Que ela é uma disciplina, eu não sei como que chama essa disciplina que tem uma parte presencial e uma parte no AVA. Eu não sei o nome da disciplina em si, mas eu acho que nesse semestre só essa disciplina de vocês que é assim, não é? Ah, então provavelmente a disciplina dele deve ter 60 horas presenciais. A nossa disciplina só tem 40 horas presenciais. Então, como que a gente faz essa conta? São 20 semanas letivas. Então, você pega essas 40 horas, divide por 20, vai dar 2 horas por semana. Tá? Por exemplo, tem disciplina que eu ministro, que são 80 horas. Então, a aula começa às 7, termina às 10h40. E tem uma outra disciplina que eu ministro, que são 60. Então, é das 7 até 9h50. Essa disciplina é só 40 horas. Então, é das 7 até 8h40. Tá? Mas qualquer coisa a gente vai conversando. Aí eu optei em fazer assim, ao mesmo tempo, para a gente conseguir ter aula para todo mundo às 40 horas. Tá bom? Aqui, assim, eu consigo ver o que eles estão falando na sala online, consigo falar com vocês, eu acho que vai tranquilo. Tem gente que não gosta de assistir aula online, então a máscara, às vezes eu fico agoniada. Mas a gente vai conseguir. Eu acredito que a questão da vacinação também, pelo que eu fiquei sabendo, a gente tem vacina já para vacinar a população inteira do Brasil até o final do ano. Então, quem sabe, né? A gente consegue. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Vocês estavam vendo minha tela? Vou compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, tá bom. Gente, então a gente vai começar agora a estudar os nutrientes. Vocês querem que diminua um pouco o vento? Tá frio aí? Tô com frio aqui na frente. Vai ficar um pouquinho, você quer estar bem frio, certo? Vai começar hoje a estudar os nutrientes, os grupos alimentares. A gente deu uma pincelada em carboidratos, proteínas, lipídios. A gente estava falando de nutrientes em termos de composição nutricional. Agora a gente vai começar a ver a questão dos alimentos. Qual alimento é fonte de carboidrato? Qual alimento é fonte de proteína? Onde eu encontro vitaminas e minerais? Então a gente vai começar a estudar isso. E na aula de hoje, nós vamos falar de 4 grandes grupos, tá? Nós temos aqueles grupos que eu falei para vocês. Deixa eu anotar aqui, ó. Não dá para vocês verem aí? A gente tem o grupo dos cereais e das leguminosas. A gente tem o grupo das frutas, vegetais, ovos, carnes, leite, temperos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 grandes grupos alimentares. E aí hoje nós vamos estudar 4 deles, tá? A gente vai ver no detalhe cada um desses grupos. Para começar, gente, a gente precisa entender o que é quando a gente fala de dieta. O que é uma dieta? Dieta é o conjunto de todos os alimentos que a pessoa ingere durante o dia. Então, fala assim, eu estou seguindo uma dieta. Todo mundo que come tem uma refeição ali durante o dia, ela está seguindo uma dieta, que é o conjunto dos alimentos que ela come, tá? Nada mais do que isso. E essa dieta, gente, ela vai sofrer influência. Deixa eu pegar o negócio aqui. Eu vou riscando o slide, que eu acho que fica mais fácil. Ver se ele deixa eu riscar. Achei. Então, essa dieta, ela vai sofrer sempre uma influência da disponibilidade alimentar. Nós, nutricionistas, a gente tem sempre que pensar, será eu, como profissional nutricionista, eu falo para aquela pessoa, você precisa consumir mais proteína.
será que essa pessoa tem proteína disponível para consumo? A gente viu, por exemplo, estudando minerais, que o iodo, ele é um mineral muito importante para a função da nossa tireoide, para a parte dos impulsos elétricos do nosso corpo. Mas qual que é a fonte alimentar de iodo, por exemplo? São peixes e frutos do mar. E não é acessível para toda a população. Então, por isso, a gente precisa dessas fortificações, a gente tem essas políticas públicas para fazer a suplementação. Então, quando a gente fala em dieta, vocês sempre vão lembrar dessa parte da disponibilidade alimentar e do poder aquisitivo da pessoa para ter esse alimento. Tá? A gente precisa levar isso em consideração. E aí, o que é nutriente? A gente come porque a gente tem energia que provém dos alimentos. Só que além da energia, a gente precisa dos nutrientes, tá? Os nutrientes, eles são aquelas substâncias que se a gente tiver em excesso ou em falta, o nosso organismo não vai funcionar bem. Então, os nutrientes, eles são essenciais para a nossa existência, para a nossa vida, tá? E aí a gente já viu que nós temos macro e micronutrientes. Lembram? Quem são os macronutrientes? Vocês lembram? Carboidrato e lipídio. Proteína, carboidrato e lipídios. Exatamente. E os micronutrientes? Vitaminas e minerais. Então, nós precisamos desses nutrientes para a nossa sobrevivência, para a gente ter essa capacidade de sobreviver e funcionar bem, tá? Então, os nutrientes, eles são isso. A gente tem vários nutrientes, divididos em macro e em micro. Qual que é a diferença principal? Quando a gente está falando de macronutrientes, a gente está falando daqueles que a gente tem uma necessidade maior de consumo e eles fornecem caloria para a gente. Eles têm uma função energética. Quando eu estou falando de micronutrientes, a gente precisa deles em menores quantidades e eles não fornecem energia. Então, por exemplo, vitamina tem caloria? Não tem caloria. Minerais tem caloria? Água? Não tem. Então, a principal diferença é isso. A gente precisa dos macro em quantidades maiores e eles fornecem caloria e energia. E os micro, a gente precisa deles em quantidades menores e eles não fornecem calorias para a gente. Eles têm outras funções, tá? E aí, gente, quando a gente fala de alimentação, a gente precisa sempre pensar nos hábitos alimentares, nas preferências alimentares. A gente já falou muito disso, né? Que a alimentação, ela é social, ela é conforto, ela tem um papel na nossa vida muito mais afetivo do que só biológico. E aí a gente tem a formação dos hábitos alimentares como um fator muito importante na forma com que esse indivíduo vai caminhar ao longo da vida com a alimentação. A gente forma os hábitos alimentares na gestação. A mãe grávida, de acordo com o que ela come, ela vai modulando já algumas preferências alimentares no bebê. Tá? Então, essa formação de hábitos alimentares, ela é a escolha que a gente faz de determinados alimentos. Então, eu até comentei com vocês um exemplo uma vez. Aqui em Goiás, a gente tem um hábito, por exemplo, de comer tomate como tira-gosto. Faz uma saladinha de tomate cereja com limão, é um tira-gosto no churrasco. É ou não é? Isso em outros estados não existe, é hábito nosso. Tá? Então, é cultura. E são coisas que às vezes a gente faz e a gente não percebe. É cultural. Vida que segue faz parte da minha vida. É assim que funciona. Tá? Então, esses hábitos alimentares a gente começa a construir na gestação. O que a mãe consome vai mudar a característica do leite, da amamentação. E aí a criança ela vai adquirindo esses hábitos e essas preferências. Tá? Então, eles são modulados por vários fatores. Tá? Cultura, política, religião, estilo de vida, tudo isso vai modular. Tá? A geografia, onde que essa pessoa mora, a questão de temperatura. A gente sabe, por exemplo, quando está fazendo muito calor ou muito frio, a gente não muda o hábito alimentar. Aí hoje está frio, acho que eu quero uma pamonha. Né? A gente tem isso. Então, isso a gente precisa sempre levar em consideração também, tá? Esse consumo, gente, ele sofre interferência de uma série de fatores. Então, não é o nutricionista calcular uma dieta perfeita e falar, olha, tá aqui, eu tô te entregando tudo que você precisa de caloria, de nutrientes, é perfeito. A pessoa olha e fala, mas não tem nada a ver comigo. Eu não como nada do que você colocou aqui. Não serve para nada.
Então, o conteúdo que vocês têm na nutrição, vocês precisam, eu estava até ontem com o 5º período, eles vão calcular um plano alimentar. Primeiro plano alimentar que eles vão calcular. Eles têm que levar em consideração a avaliação antropométrica, eles têm que levar em consideração dados socioeconômicos, recordatório alimentar, necessidade de macro, de micronutrientes, hábito intestinal, preferências alimentares e me entregar uma dieta adequada. Ela tem que estar com números adequados, ela tem que atender todos esses requisitos. É fácil? Não é fácil. Por isso que a gente estuda tanto tempo e a gente precisa cada vez ter essa escuta mais ativa, entender o paciente e julgar menos, tá? É super importante. Então, o que é, gente, uma alimentação saudável? Qual que é o conceito de alimentação saudável? Ela precisa ter alguns atributos básicos, tá? De acordo com alguma publicação do nosso governo federal. Ela tem que ser acessível, física e financeiramente, tem que ter um sabor agradável, variedade, harmonia e segurança sanitária. Então, não é só uma alimentação nutricionalmente adequada. A gente, às vezes, pensa, tal alimento é sem lactose, tal alimento é sem glúten, tá perfeito. A dieta do fulano é uma dieta mediterrânea, é perfeito. Não é isso o conceito de alimentação adequada, é um conceito muito mais amplo, tá? E a gente passou por uma transição nutricional, vocês sabem disso, a gente já conversou sobre isso, essa questão da gente trocar os alimentos in natura por alimentos industrializados, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma mudança de prevalência de doenças na nossa população, que é muito significativo para a nutrição. O nutricionista hoje, ele lida com obeso desnutrido, gente. E é estranho a gente pensar isso, não é? Nossa, é obeso e é desnutrido? É, a maioria. A maioria das pessoas com sobrepeso, com desnutrição, obeso tem desnutrição. Que desnutrição é essa? Carência de micronutrientes, vitaminas, minerais, muitas vezes proteína. Tá? Então, a gente não olha só o peso. E aí, quando a gente fala de nutrientes, aqui é o que eu falei para vocês. A gente tem os nutrientes, que eles podem tanto servir para prevenir doenças, quanto para causar doenças. Se eu tiver um desequilíbrio na quantidade, eu vou ter algum problema relacionado ao excesso ou à falta, tá? E aí existe esse conceito de nutrientes dispensáveis e indispensáveis. O que seria isso, gente? Aqui, vocês lembram dos aminoácidos essenciais? Quem são os aminoácidos essenciais? O que significa que um aminoácido é essencial? A gente precisa adquirir ele na dieta, na nossa alimentação, porque a gente não produz. Esse conceito de nutrientes dispensáveis e indispensáveis é basicamente a mesma coisa, tá? Os indispensáveis são aqueles que eu preciso adquirir pela minha alimentação, porque o meu corpo não produz. Então, aí vem o conceito da essencialidade dos nutrientes. A ciência da nutrição, gente, é uma ciência muito nova. A gente começou a descobrir os nutrientes, a estudar isso de 1800 para cá. E o primeiro nutriente que foi descoberto, que foi estudado, foram as proteínas. Proteína, a palavra no latim, significa primordial, principal. Tá? Esse é o significado de proteína. Então, a gente começa a estudar nutrientes pensando, para que o ser humano come? A gente começa a entender qual que são essas vias metabólicas, como que isso funciona. Tem várias funções de vitaminas que a gente ainda não conhece. A gente ainda está fazendo uma série de estudos. Então, a gente precisa de pesquisadores na nutrição para conseguir desenvolver isso. Tá? É uma ciência muito nova. Então, quando a gente fala que o nutriente ele é essencial, eu preciso desse nutriente para o crescimento, para a manutenção da vida, tá? Quando a gente tem uma ausência desse nutriente, eu vou ter doenças, tá? E essas doenças vão variar de acordo com o nutriente. Por exemplo, se a gente tem deficiência de iodo, a gente vai ter o bócio. Se a gente tem deficiência de ferro, anemia. Deficiência de cálcio, osteoporose. Deficiência de vitamina D, raquitismo. Então, cada nutriente está relacionado a uma doença. E é o nosso papel fazer essa prevenção, tá? Isso aqui a gente já viu basicamente tudo, né? E aí é que a gente revisou qual que é a diferença entre macro e micronutrientes. Isso daqui vocês nunca mais vão esquecer. Que os macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, e os micronutrientes, vitaminas e minerais.
Aqui, por exemplo, a maçã. Gente, quando a gente olha para uma maçã, o nutricionista ele olha para a maçã, você vai ter assim uma série de pensamentos ao mesmo tempo. Você pode pensar, será que meu paciente tem dente para conseguir mastigar essa maçã? Ou você pode pensar, será que essa criança pode engasgar com essa casca? Ou será que essa maçã está cheia de agrotóxicos? Ou que nutriente que essa maçã tem para poder oferecer? Será que ela vai ser capaz de matar a fome? Se a pessoa tem R$ 10, ela vai comprar carne ou ela vai comprar maçã? Você tem uma série de aspectos em um único alimento para observar. E isso vai criando no nutricionista de maneira muito automática, quando a gente começa a falar de alimentação. Tá? E aí, assim, uma coisa que eu tento despertar muito em vocês é essa consciência de que o ato de alimentar ele é muito mais complexo do que só a entrega de nutrientes. Tá? Ele precisa ser de acordo com a realidade daquela pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa sai de casa muito cedo, não dá tempo de tomar café da manhã, vai para o trabalho, e aí a única coisa que ou ela come ou ela fica sem é um todinho. Então, a única coisa que ela tem é de abrir a geladeira, passar a mão no todinho e vazar. E tomar esse todinho no carro. Eu não posso virar para essa pessoa e julgar do ponto de vista, falar a pior coisa do mundo que você faz é esse todinho, não é isso. Mas às vezes eu tenho uma outra opção para ela. Ah, você precisa de um alimento industrializado? Pronto. Às vezes eu consigo trocar esse todinho por uma outra emulsão ali, algum outro nutriente que seja melhor, uma outra composição nutricional que seja melhor do que o todinho, por exemplo. Então, a gente vai sempre trabalhando com melhores ofertas, tá? Com melhores escolhas. E sempre levar autonomia para a pessoa. Ela tem que saber o que ela quer. É o que o nosso guia alimentar traz para a gente, que a Carol até falou com a gente naquela aula. Nesse guia de 2014, a gente não tem, por exemplo, a definição de porções de alimentos. Quantas porções a pessoa tem que comer por dia? Por quê? Porque ela tem que ter autonomia de escolher o que ela vai comer. Para essa pessoa ter autonomia, ela tem que ter o que antes, gente? Para eu escolher o que eu quero, eu preciso ter conhecimento para saber escolher da melhor forma possível. Né? E aí é um papel nosso também fazer essa educação nutricional. Aqui é algum exemplo de vitaminas e minerais. Então, quando a gente olha, essa aqui é aquela maçã que eu mostrei para vocês. Olha o tanto de minerais e de vitaminas que ela tem, além de carboidrato, gordura e proteína. Né? Então, quando a gente olha para uma simples maçã, tem aqueles pensamentos, eu tenho todos esses nutrientes aqui envolvidos. E aí eu sei que aquela maçã são 52 calorias aproximadamente. Tá? É só olhar a caloria? É só olhar composição nutricional? Não é, gente. Mas a composição nutricional é uma coisa bem bonita também da gente olhar. Né? Por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minerais. 1, 2, 3, 6 e 9 vitaminas em uma maçã. Então, é um negócio que chama bastante atenção da gente, a gente precisa conhecer. Oi? As calorias, ela é acima do mar, né? Isso. Onde é que esse 52 se carboidrato 13 só? Aqui embaixo? Carboidrato 13 gramas, proteína 0,17 e gordura 0,17, proteína 0,26. Aqui ele está falando dela em 100 gramas. Então, por exemplo, em 100 gramas de maçã, quanto que você tem de carboidrato, proteína e gordura? E o restante disso, que não é carboidrato, proteína e gordura, e não é minerais e vitaminas, é o quê? Água. A gente... Mas a caloria não é só a soma de 6, é baseada nos 100 gramas, né? Isso. Porque essa conta de carboidratos, gorduras e proteínas não está baseada naqueles 100 gramas? Isso, só que aqui a gente está falando em gramas. Então, eu tenho que transformar essa grama em quilocal. Isso, aí eu vou pegar o carboidrato 13,81 vezes 4, a gordura 0,17 vezes 9 e proteína vezes 4, tá? Aí, somando, a gente encontra 52, tá bom? E aí, por exemplo, vocês vão fazer uma disciplina, provavelmente comigo, de bromatologia. Eu ministro com quinto período, eu acho. A gente pega o alimento, vai para o laboratório e vê o que tem nesse alimento. A gente pega, na última aula, foi terça-feira, a gente pegou o leite em pó, foi para o laboratório e extraiu o lipídio desse leite, para saber quanto de lipídio que a gente tinha no leite. Tá? Então, são em cima de análises bromatológicas que a gente chega nessa composição centesimal dos alimentos. Tá? E o nutricionista sabe fazer isso.
Vocês vão aprender a fazer isso também. É a cinza, né? Os minerais, sim. Bromatologia. As cinzas é uma das análises. A bromatologia, ela pega o alimento e meio que ela disseca o alimento. Você consegue saber quanto que ele tem de carboidrato, proteína, lipídio, fibras, vitaminas, os minerais. A gente faz uma série de determinações. E, assim, determinações tanto para construir tabelas de composição de alimentos, quanto para a gente saber se aquele alimento está adulterado ou não. Então, vocês lembram quando a gente teve uma febre do pessoal colocando amônia no leite? Soda no leite, essas coisas? Então, a gente tem uma série de testes para identificar isso. A Anvisa atua bem de frente com isso. Faz teste em uma série de alimentos por aí para poder encontrar crime, né? Porque é crime você adulterar um alimento. Então, isso daí a gente vai aprender. No final da aula, se der tempo, eu mostro para vocês o vídeo que a gente fez da análise de lipídios. E aí, gente, os nutrientes, eles têm uma série de funções, tá? Funções energéticas, funções separadoras, funções reguladoras, a gente já falou disso também em outra aula. E aí, determinados nutrientes têm suas principais funções. Então, a água, ela tem função estrutural e reguladora, os minerais são reguladores, as vitaminas reguladoras, glicídios têm função motora, né, questão de fornecer energia, os lipídios, caloria, e as proteínas, principalmente função estrutural. Então, a gente precisa de todos os nutrientes. E aí, quando a gente fala de grupos alimentares, aqui eu até distribuí eles de acordo com a função do nutriente. Tá? Então, qual nutriente que tem função energética? Carboidratos e lipídios. Função plástico-reparadora, proteínas. Função reguladora, vitaminas e minerais. Tá bom? Vocês já viram a pirâmide alimentar? Essa pirâmide aqui, ela foi proposta pela Sônia Tucunduva. Esse desenho é da Sônia Tucunduva, mas é uma pirâmide aceita no nosso país. Cada país tem a sua forma de representar essa pirâmide, tá? O que é importante a gente observar, gente? Que dentro da pirâmide, a gente tem todos os grupos alimentares, que são os grupos que a gente vai começar a estudar. Então, na base, eu tenho os energéticos, que são arroz, pães, massas, tá? E aqui no topo, eu tenho óleos e gorduras e açúcares, aqueles lá em cima. Então, faz sentido a gente falar para uma pessoa, faz restrição total de açúcar. Não faz sentido. A restrição total, ela não faz sentido. A gente precisa ter o equilíbrio e saber a dosagem e a qualidade desse açúcar, dessa gordura e tudo mais. A gente precisa de todos os nutrientes, tá? Então, falando do grupo de arroz, pão, massa, batata e mandioca, tem aqui uma série de exemplos, né, de quem são esses alimentos. O que vocês vão sempre identificar nesses alimentos desse grupo? Eles são fonte de carboidratos, tá? Então, são alimentos fontes de carboidrato. Os frutos do cerrado, eu não sei se vocês conhecem esses frutos, araticum, buriti, cajuzinho de cerrado, cagaita, gabiroba e jatobá. Vocês conhecem? Todos? Não todos, né? E tem mais. Macaúba, mamacadela, mangaba, murici e piqui. São frutos do nosso cerrado, muito ricos em termos de vitaminas e minerais, mas também são fontes de carboidratos, tá? Por exemplo, o jatobá, quando eu fazia faculdade, eu fiz iniciação científica com o jatobá. Eu fazia análise centesimal do jatobá, eu peguei jatobá de 3 espécies diferentes, Mato Grosso, Pirinópolis, e peguei jatobá em Goiânia, se eu não me engano. E fui determinar a composição centesimal. Do que esse jatobá era feito? Foi um trabalho basicamente assim. E aí a gente sabe que o fruto determinado, o solo, faz com que esse fruto tenha composição nutricional diferente. Né? Se esse solo ele recebeu mais ou menos chuva, mais ou menos sol, se é um solo que tem mais selênio, mais minerais do que em outros lugares. Então, a gente viu que o jatobá, ele tem aproximadamente 50% dele é fibra. Então, é um alimento muito rico em fibra, que a gente consegue trabalhar ele para fins especiais. Então, quem tem a necessidade de fazer algum ajuste na parte de intestino, quem precisa de redução de colesterol, toda essa parte que as fibras são benéficas, o jatobá é um fruto do cerrado, que a gente encontra em vários lugares, que é super benéfico. Né? Então, o estudo dos alimentos faz com que a gente consiga aproveitá-los da melhor maneira.
Já igual a cagaita, ela chama cagaita por quê? Vocês sabem? A cagaita, gente, ele é um fruto que se você comer ele quente, em grande quantidade, dá diarreia. Então, eles falam cagaita de caganeira mesmo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Mama cadela. Por que é mama cadela? Porque o pé de mama cadela geralmente é dessa altura. E aí, os cachorros de roça tinham o hábito de comer essa fruta. Só que eles não comem a fruta inteira, porque o gostoso dela é a polpa que fica por fora. Tá? E pegou o nome de mama cadela. Então, são coisas da nossa cultura, do nosso folclore, tá? Que vale muito a pena a gente incentivar o consumo. Faltou aqui a gabiroba, que eu não vi. Ah, a gabiroba tá aqui. Que é uma delícia a gabiroba. Baru, castanha de baru também é nossa. Bom, no grupo de legumes e verduras, a gente tem aí todos aqueles que a gente conhece, principalmente aqui, gente, o que a gente vai se atentar? A gente vai fazer a diferenciação do que é legume, o que é verdura, o que é hortaliça. São classificações diferentes. E a gente tem aquelas verduras que têm uma grande quantidade de carboidrato. A abóbora, batata, beterraba, são ricas em carboidrato. Diferente, por exemplo, de abobrinha, de alface. Tá? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação também. Quiabo é um vegetal do tipo B. A gente vai até falar isso. A gente classifica os vegetais em tipo A, B e C, de acordo com a quantidade de carboidrato que eles têm. Tá? Eu vou passar aqui que a gente vai ver no detalhe cada um desses alimentos. No grupo de carnes e ovos, a gente estuda as carnes de todos os tipos de animais, tá? Ovos e pescados também. No grupo de queijo, de leite, queijo e iogurte, a gente estuda todos os derivados do leite. Eles entram. E de leguminosas, feijões, lentilhas, chia, linhaça, grão de bico e ervilha. Grupo dos açúcares e doces e o grupo de óleos e gorduras. Então, a gente vai começar a ver cada um desses grupos com mais detalhes para vocês entenderem, tá? Fiz só um overview do que é nutrientes para a gente poder entrar no grupo alimentar. Então, a gente vai começar com o grupo 1, tá? O que eu falo grupo 1? É referindo à pirâmide alimentar, aonde esse grupo está, tá bom? Então, o grupo de cereais, ele está aqui embaixo, e aqui vocês veem, 6 porções por dia. É o recomendado pelo guia, a gente consumir 6 porções desse grupo alimentar durante o dia, distribuído nas nossas refeições. Gente, os carboidratos, vocês lembram que eles têm uma classificação, né? Mono, di, olig e polissacarídeo. A gente consegue fazer a absorção de disacarídeo? A gente precisa fazer o que com disacarídeo para poder absorver? Precisa quebrar ele, né? A gente precisa quebrar ele em monossacarídeo. Aham. A mesma coisa com oligosacarídeo e polissacarídeo. O que a gente absorve é monossacarídeo, tá? Então, quais são as fontes alimentares que nós temos de carboidratos? Arroz, trigo, milho, aveia, cevada, centeio, alguns exemplos, tá? E aí a gente tem alguns vegetais que também são ricos em carboidratos. Mandioca, mandioquinha, batata, batata doce, abóbora, entra aqui, cenoura, tá? E aí, gente, os cereais, eles são, o grupo alimentar dos cereais é basicamente a base da nossa alimentação, do brasileiro. Tá? Tudo que a gente faz, a gente tem muito trigo, milho, a gente usa bastante. Arroz, o brasileiro consome arroz todos os dias. E não é toda a população que faz isso, né, no mundo. É uma característica do brasileiro. E aí, quando a gente fala, gente, de cereal integral, arroz integral, pão integral, qual que é a diferença do integral para o refinado? As fibras. Então, quando a gente fala do consumo de integrais, é porque a gente tem neles a preservação de uma estrutura externa ali. Não passa por um processo de refinamento que os outros passam. Então, se vocês pegarem, por exemplo, essa foto aqui, ó. Aqui em cima, a gente tem os refinados, que a gente fala, tá? E o de baixo, a gente tem os integrais. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o arroz integral, ele não é marrom? Por quê? Ele preserva ali grande parte da casca desse arroz.
ele tem uma película externa que ela é preservada. O arroz branco que a gente conhece ele inclusive como arroz polido, não é? Ele passou por um processo de polimento. E aí a gente perdeu grande parte dessa casca. O que isso faz? Com que a gente tenha uma perda da quantidade de fibras. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou comer integrais para emagrecer, por que integral vai ajudar no emagrecimento? Tem uma outra pergunta, a gente tem diferença em termos de caloria entre o integral e o refinado? A gente não tem diferença de caloria, a gente tem diferença na quantidade de fibras. Isso, aí- na quantidade de fibra. Aí, que a senhora falou, aí no caso, quando a gente ingere algum pão, alguma coisa integral, como se essa fibra fizesse ele durar mais no corpo, né? Porque ele demora mais para absorver, né? Isso, a gente vai ter um maior tempo de saciedade. Tá? Então, por isso, os alimentos integrais, eles são benéficos para o nosso organismo. Professora, O trigo... Oi? mas engorda do mesmo jeito que o branco? Em termos de calorias, essa é a mesma coisa. Como que o integral vai ajudar a gente no controle de peso? Vamos lá. Quantidade? Teoricamente, a gente come quando a gente está com fome, né? Se eu tenho saciedade por mais tempo, eu não vou ficar com fome, eu vou comer menos. Tá? Então, esse é o principal objetivo do integral. Ele Promover sacia mais. saciedade. Uhum. Ah, sim. Tá O bom? funcionamento do intestino também, né? Funcionamento Ajuda no do intestino emagrecimento. ajuda também. Eu não estou vendo quem está falando, eu não consigo responder pelo nome. Fui eu, Ana Luísa. Oi, Ana Luísa. A Carla perguntou se criança pode comer arroz integral. Pode comer arroz integral, tá? Falando de açúcares, uma aula que a gente tem mais para frente. O que criança não pode consumir até os 2 anos de idade? Vocês vão sair daqui sabendo hoje, vocês nunca vão deixar. Mel. Criança até 2 anos não pode consumir mel. O mel, gente, tem um risco de contaminação muito alto, tá? Além de ser um alimento muito fácil de engasgar. Então, a criança pode engasgar, broncoaspirar. Então, a gente não dá mel para criança. Tá? Mas arroz integral pode. Os grãos integrais. Então, o açúcar refinado a gente evita. Por quê? Existem vários estudos que mostram que se você não oferece determinado alimento para uma criança até os 6 anos de idade, a chance dela consumir esse alimento depois é muito pequena. Por exemplo, se você tem uma criança que até os 6 anos você não deu refrigerante para ela, com 6 anos você põe ela e fala, nheca, não gostei. Eles não gostam. Então, Meu o filho é paladar... assim, professora. Ele O paladar- nunca tomou e ele tem 5 aninhos. Quando alguém tenta, ele não gosta, ele não bebe de jeito Não nenhum. gosta. Nem água Não com gás. É incrível. Eles não gostam. A mesma coisa acontece com brigadeiro, com bala. Eles não gostam. A criança, ela vai ter o paladar que ela foi educada a ter. Tá? O nosso paladar é super educável. Eu já fiz alguns testes comigo e dá certo. Por exemplo, eu não sei, eu tenho mania de tomar café. Quem tem mania de tomar café, quando tomou 1 litro de café com açúcar, então você tomou ali 6 colheres de açúcar durante o dia. Isso gera uma ansiedade danada, aumenta o pico lá de glicemia no sangue, uma série de efeitos que não são legais. Se você começa a reduzir o açúcar gradativamente, sem ser de uma vez, quando você vê, você está tomando café sem açúcar. E aí, se você toma um café com açúcar, você fala, tá doce, eu não sinto o gosto do café. Então, muitas vezes, a gente está comendo um negócio, é igual comida japonesa com molho shoyu. Você não sente o gosto do peixe, na maioria das vezes, você está sentindo o gosto do shoyu. É horrível. E aí você vai acostumando. Então, o nosso paladar, ele é muito adaptável, né? A gente tem que aproveitar isso. Com criança, principalmente. E não adianta, gente. O pai e a mãe estão aqui comendo um pote de sorvete e fala para a criança, come essa maçã. Não dá, né? A criança vai ver o exemplo e vai seguir a mesma coisa. Bom, aqui, gente, são as nossas principais fontes de carboidrato e o teor de fibra. O que eu quero mostrar para vocês? Olha só. Olha o arroz branco e o arroz integral. Em termos de quilocaloria, a gente tem uma diferença muito pequena.
para menos para arroz integral. Quando eu olho para o pão francês, ele integral, ele tem mais quilocaloria que o francês. Poxa vida, professor, então eu vou comer só pão francês, por causa das calorias. Olhem lá as fibras. Pão de forma integral tem 2,3 gramas de fibra, tá? Em 100 gramas. O francês tem só 1,6. Aí, qual que é o meu pensamento aqui que eu queria falar para vocês? Vale a pena eu falar assim, nunca mais como pão francês, eu só vou comer pão integral. Não é esse o sentido. O sentido é a gente ter uma alimentação variada e que consiga entregar a quantidade de fibras que eu preciso durante o dia. Se eu amo pão francês de manhã, tudo bem, desde que você tenha suas fibras em outro horário, que você tenha uma alimentação equilibrada em outro horário, tá? Não existe um alimento que vai salvar o mundo, tá bom? Se a pessoa tentar consumir pão integral ou arroz integral o resto da vida, a mesma coisa, arroz branco ou o pão francês o resto da vida, ela vai enjoar uma hora. Né? Então, a gente precisa ter variabilidade ali, uma diversificação na nossa alimentação. Então, os cereais integrais, a gente precisa deles por serem mais saudáveis, mais nutritivos, eles têm menor índice glicêmico. O que é isso, gente? Eles diminuem a taxa de açúcar no sangue. Eles não elevam a taxa de açúcar no sangue muito rápido. Tá? Então, isso, para nós, é muito favorável. Tá? Eles fazem isso de maneira gradativa. E eles passam... Oi. E a biodisponibilidade é igual entre os dois? Biodisponibilidade. O integral e refinado? A biodisponibilidade, às vezes, a gente tem menos disponibilidade de alguns nutrientes nos alimentos integrais do que nos refinados. Mas isso vai depender muito do nutriente, Germana. Vocês entenderam a pergunta dela? Ela está perguntando se nos alimentos que têm muita fibra, se a gente vai ter a mesma biodisponibilidade dos nutrientes. A gente vai ver, eu até fiz essa aula com o quinto período ontem também de biodisponibilidade. Existem alguns nutrientes que eles são mais difíceis de absorver quando eles estão na presença de muitas fibras, tá? Mas não são todos. Não por isso a gente vai deixar de consumir fibra. A gente precisa consumir as fibras, tá? Mesmo sendo um processo mais difícil de absorver outros nutrientes, tá? Mas pode diminuir a biodisponibilidade. Mas qual o alimento que dificulta na absorção porque tem maior quantidade de fibra? Alguns minerais, Gabriela, por exemplo, magnésio, zinco, eles podem sofrer um pouco com a presença de fibras, quando a gente vai fazer essa absorção, tá? Mas não justifica, por isso, a gente não consumir as fibras. Ah, entendi. Uhum. Tá? Parar de consumir eles, né? Isso, não justifica. Professora, eu sempre tive essa dúvida, porque eu já fui em algumas nutricionistas e elas me passaram para lanchar aquela bolacha de água e sal, que eu pensava que era ruim, né? Não sei, pela composição dela. O que tem nela, assim? Por que elas passam? Vocês conseguiram ouvir o que ela falou? Ela foi numa nutricionista e aí a nutricionista prescreveu para ela no horário do lanche bolacha de água e sal. E ela achou que a bolacha de água e sal era um alimento ruim. O que é importante a gente pensar aqui, gente? A gente não pode pensar em alimentos de forma dicotômica, bom e ruim, faz bem ou faz mal. Tá? A gente não pode pensar assim. A gente precisa entender que todos os alimentos eles precisam ter um equilíbrio na nossa alimentação. Não tem como uma pessoa viver, por exemplo, de uma alimentação livre de lipídios, ou livre de açúcares, ou livre de proteína. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, se, vamos supor, a nutricionista fez o cálculo da dieta, é possível, nesse cálculo de dieta, ela ter colocado bolacha de água e sal e ter entregue uma dieta adequada? É possível, tá? Então, a gente tem que olhar para a alimentação como um todo, o dia todo dessa pessoa. E não pensar, por exemplo, gente, talvez seja um pouco complexo para vocês o exemplo no sentido de sentido mesmo. Mas vocês estão, vamos lá, mulheres na TPM. Mulher na TPM precisa de quê? Chocolate, doce. Chocolate, qualquer coisa que seja doce. Ou um saco para dar murro também serve, né, às vezes. Mas a gente precisa Chorar. de doce. Chorar não. Aí imagina, gente, você pega uma mulher na TPM e fala assim, eu queria tanto um doce, aí você fala assim, troca por uma laranja.
Você vai levar um soco na cara. Vai levar um soco na cara, porque a mulher na TPM ela quer mais doce, no Ela quer teste. doce. Então, Professora. existem situações e momentos que a gente precisa dessa alimentação afetiva. E não só levar no ponto de vista de que, eu não posso comer isso nunca porque vai me fazer mal. Oi. É verdade que o kiwi tira a vontade de comer o doce? Desculpa, cortou. É verdade que o kiwi tira a vontade de comer o doce? Kiwi, eu nunca É. fiz o teste. Alguém já fez esse teste? Kiwi tira vontade de comer doce? Eu também nunca fiz o teste. Por causa da frutose. Mas, assim, o kiwi, alguma coisa assim, eu nunca fiz o teste. Acho que vale a pena a gente tentar, mas eu nunca fiz. Será que faz? Kiwi é mais azedinho, tá? A particularidade de cada indivíduo em relação aos alimentos ou não? Existe. Maçã, você sempre falou assim, a maçã ela dá mais ansiedade, entendeu? Eu não me sinto- Morre de fome depois da maçã. Eu não me sinto saciada com fome, nunca quero uma maçã. Tem gente que se sente, né? Então, Sim, aí, existe. essa era a minha dúvida, assim, se eu era o problema, se toda a minha alimentação Não. estava errada, por isso que a maçã não me sacia, ou se já foi para o indivíduo. Não, a pergunta da colega aqui na sala, gente, é o seguinte: existe uma variação entre pessoas em termos de sociedade? Existe até mesmo sociedade e preferência alimentar. Por exemplo, eu sou viciada em tomate cereja. Eu fico mais feliz em ganhar uma bandeja de tomate cereja do que de ganhar um chocolate. É hábito. Tem gente que fala menina louca, né? Mas é preferência alimentar. E essas preferências alimentares, elas vêm da gestação, da amamentação, da infância, que você vai construindo. Então, existe sim, e mais importante que existe isso, é a gente ter consciência de que isso acontece e a gente respeitar, enquanto nutricionista mesmo. Mas Existe- sempre a senhora foi assim? Sempre, sempre. Até falei uma vez, porque assim, quem tem, uma coisa que vocês vão ver ainda, quem tem disposição, predisposição a engordar, fala assim, eu posso olhar uma comida, eu engordei. Quem tem a predisposição a emagrecer, fica um dia sem comer a janta, ela perdeu 3 quilos. Tá? Quem tem dificuldade de engordar sabe que é assim. Então, se a gente for pegar uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer e uma pessoa que tem dificuldade de engordar, a pessoa que tem dificuldade de engordar vai ter que trabalhar muito mais para engordar do que essa aqui para emagrecer. Tá? E são variações que acontecem metabolicamente, geneticamente. Então, por exemplo, eu falo, gente, será que eu sou magra porque eu sempre gostei de comer as comidas mais naturais, comida de verdade, não gosto de muita porcaria? Ou o contrário? Ou eu não como porcaria e sou magra? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem forma primeiro, né? Então, são hábitos alimentares que a gente precisa entender e realmente estudar. Existe uma linha da nutrição, não sei se já comentei com vocês, que é a nutrição comportamental, que não trabalha com cálculo de dieta. Então, ela trabalha a relação do indivíduo com o alimento. Então, vamos supor, até uma vez eu vi uma palestra, a nutricionista falou, qual que é a comida que você mais gosta de comer? Um grupo de pessoas obesas que já tinham feito N dietas, N tratamentos e não tinha dado certo. E aí, assim, foi pegando exemplo. Eu gosto de pizza, eu gosto de chocolate, eu gosto de não sei o quê, e geralmente alimentos de alta densidade calórica. Falou assim, se eu falar para vocês que a partir de hoje, a única coisa que vocês vão comer é esse alimento que você me falou que é o que você mais gosta. Se você gosta mais de pizza, você vai comer só pizza. Uma semana, um mês comendo só pizza. Quanto tempo vai durar essa adoração pela pizza? E aí você olha... Bem aí a pessoa pouco, porque a vai pessoa durar vai pouco. enjoar da comida. A pessoa vai passar a olhar para aquilo e falar, gente, é só uma pizza. É só uma pizza. Eu quero comer a pizza, eu vou sentar e eu vou comer a pizza. Eu não vou me tapear. Não posso comer pizza, então eu vou ali comer, eu vou beliscar um chocolate, eu vou beliscar não sei o que, não sei o que. Então, a consciência no ato de alimentar, pela vontade, pelo prazer, vai trazer com que essa pessoa ela tenha mais consciência de saciedade. Então, às vezes fala assim, tá com fome? Tem gente que fica puta da vida. Tá com fome, come uma maçã. Eu fico, porque a maçã vai me dar mais fome. Tá com fome, não como maçã, gente. Eu tô com fome, eu quero comer algum carboidrato, uma proteína, eu tô com fome. Tem gente que não respeita, vai lá e come uma maçã, continua com fome. Além de fome, é raiva, né? Aí depois vai e pega outra coisa que vai na frente. Continua com fome.
Enquanto essa pessoa não comer tudo que ela viu na frente e depois terminar lá onde ela queria ter começado, ela não vai parar. Então, é o comportamento, é o hábito, e é um ciclo vicioso. Se a gente começa a entender isso, as nossas dietas elas passam a fazer mais sentido. Tá? Isso é muito interessante, a parte de comportamento. É uma área nova da nutrição, que está surgindo assim com mais força, de estudar esses hábitos, preferências, e a relação da pessoa com a comida. Tem alguns perfis no Instagram que eu sigo que tem um conteúdo muito legal em relação a isso. Uma é de uma francesa, ela chama Sophie Deran, depois eu até mostro para vocês, e ela fala muito isso, né? Então, por exemplo, ai meu Deus, é Páscoa, o que eu vou fazer? Comer chocolate, ué? Qual que é o problema? Só que as pessoas põem um monstro tão grande em cima do negócio que um chocolate vira um demônio. E é só um chocolate. Como chocolate? Né? Eu comecei com essa estratégia com a minha mãe. Minha mãe comia escondido doce. Eu falei, mãe, senta aqui. Come seu chocolate. A pessoa ela não consegue sentar e comer o chocolate. Ela está fazendo 1000 coisas e comendo 1000 chocolates. Eu falei, só senta e come o seu chocolate. Quero que você fique aqui 10 minutos sentado comendo esse chocolate. Cheira o chocolate, sente o gosto. É um chocolate, ele não vai te morder. Vai, devagar. A pessoa não tem essa relação de olhar para a comida, de sentir o gosto. Se você não sente, gente, você não vai ter saciedade. Não tem como. A gente come com, não é só com a boca, a gente come com o olho, a gente come com o olfato, com a audição, a textura do alimento. Fala, tô com fome. Fome aonde? Põe a mão onde que tá doendo sua fome. A pessoa não sabe nem onde fica o estômago, né? Porque não é fome. É vontade de comer, é comer emocional. Tá? Então, quando a gente passa a entender esses fatores emocionais com a alimentação, a gente entende que não existe alimento bom e ruim, não existe, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tá? Claro, existem situações de doença que isso não faz sentido, né? Então, por exemplo, a pessoa tem diabetes, ela não pode, eu quero comer doce, eu vou comer doce, aí a gente tem que tomar cuidado. Mas em pessoas saudáveis, normais, não é crime a gente, por exemplo, comer um torresmo e tomar sorvete quando tá com vontade. Só não pode ser todo dia, né? Ela tinha diabetes e aí ela comia doce escondida, aí depois ela ia lá fazer aquele suco de... Tem um suco que abaixa diabetes, aí ela fazia tomar escondido também, tudo. Não faz sentido, né, gente? E assim, pensa o sofrimento dessa pessoa. Sim, é muito sofrimento, é muito difícil. A gente precisa ter um olhar mais humano nesses casos. A Mari, que eu sou bem fã. Bom, os tubérculos, gente, fazem parte aqui, batata, mandioca, batata doce, eles têm grande quantidade de carboidratos também, deixa eu voltar, e fazem muito parte da nossa alimentação, né, no Brasil. Veio dos indígenas isso pra gente, fonte de carboidrato. E aí, para vocês terem uma ideia, a recomendação de carboidrato na nossa dieta varia de 50% a 75%. Então, é uma recomendação bem alta. Tá? Para uma dieta de 2.000 quilocalorias, só esse grupo de cereais, tubérculos e raízes, a gente vai consumir aí aproximadamente 225 a 325 gramas. Tá? É bastante coisa. E a gente precisa da glicose, que é o nosso combustível cerebral. Sem glicose, o nosso cérebro não funciona. Tá? Então, a gente precisa mesmo. Esse grupo, gente, de carboidrato, de pães, batatas, raízes, tem uma influência direta com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem hoje na atualidade? Bem prevalente. Diabetes? Diabetes. O que mais? Hipertensão. Pressão alta. Hipertensão. O que mais? Tem uma que vocês não vão lembrar. Professora, no caso, a síndrome de Down entra ou não? Não. Nesse grupo? Não, né? Não. Porque é um caso genético, né? Isso, no caso já nasce assim. Uhum. Ah, tá, entendi. Aí, no caso, a diabetes, a pessoa, né, vai comendo... Vai adquirindo. Isso, entendi. Diabetes, pressão alta, obesidade e dislipidemias. São as principais doenças crônicas que a gente tem hoje. E estão muito relacionadas ao nosso... Essa dislipidemia aí eu não sei. Nunca ouvi falar. É quando a gente tem colesterol alto, triglicérides alto, tá? Aí chama dislipidemia.
Dislipidemia, que anotar aqui. Entendi. Obrigada. Vocês vão ver muito em filhos, a gente vai falar muito de doenças crônicas não transmissíveis. São as principais: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e as dislipidemias. Que é quando a gente tem alto colesterol total, a gente tem alto LDL, que é o colesterol mal, a gente tem alto triglicerídeo. Triglicerídeo é uma gordura que a gente tem, mas ela é formada pelo excesso de carboidrato. Então, quando a gente consome muito carboidrato, a gente armazena na forma de gordura, que é o triglicerídeo. Tá? Então, dislipidemias, e doenças cardiovasculares. Vocês vão ver muitas vezes, doenças cardiovasculares. São as doenças que agora afligem a nossa população. E aí, o consumo de carboidrato, principalmente carboidrato simples, está relacionado diretamente com essas doenças crônicas não transmissíveis, tá? O que é uma doença crônica não transmissível? É aquela doença que ela não é transmissível, né? E ela geralmente ela aparece no decorrer da vida. Ela não tem sintoma, muito raro, então ela não avisa. Tipo, igual quando a gente vai ficar gripado, o corpo vai ficando ruim e fala, eu vou gripar. A doença crônica, ela não costuma dar sinal. Você não tem sintoma. Quando você tem algum sinal, sintoma, você já está com a doença. E aí, o pior de tudo, ela não tem cura. Por isso que é uma doença crônica. Não tem cura, a única coisa que tem é controle, tá? Então, uma pessoa que tem alguma dessas doenças faz uso de medicação contínua pro resto da vida, tá? Pro resto da vida. E o que é importante? Nesses alimentos que nós falamos, de pães, massas, tubérculos, raízes, a gente tem uma quantidade muito grande de vitamina B1 ou tiamina. E essa vitamina, gente, ela é hidrossolúvel. Lembra que a gente falou que a gente tem as vitaminas hidro e as indissolúveis? A tiamina é uma vitamina hidrossolúvel. E a gente precisa da tiamina para poder fazer a absorção do carboidrato. Tá? Então, aqui é uma vitamina que faz parte da absorção de macronutriente. A gastrite não é considerada uma doença crônica não transmissível? Qual? A gastrite? Gastrite? Não. Não é. Toda doença que tem cura, a gente já não classifica como doença crônica não transmissível, tá? Professora, mas a diabetes tipo 1 ainda tem cura, não tem cura? Qual? A tipo 1, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1? Aham. Depende muito, o Germane, porque, por exemplo, a diabetes tipo 1 é aquela diabetes que a pessoa já nasce com ela. Então, ela geralmente ela é insulino dependente, ela vai fazer uso de insulina para o resto da vida. Em alguns casos, conforme essa pessoa vai envelhecendo, ela pode passar a produzir insulina, ou essa insulina que ela produz passa a ser já não é ativa, mas ela passa a ser, como é que fala, gente? Não é reconhecida. Passa a ser eficaz, não sei a palavra me fugiu. Mas são casos muito raros, tá? Praticamente a gente não encontra casos de diabetes tipo 1 de cura. São pessoas que vivem com bomba de insulina ou que fazem uso de insulina para o resto da vida. A diabetes que a pessoa já nasce com ela. O diabetes tipo 2 é o diabetes que ela adquire. Então, quando a gente fala de uma doença crônica como diabetes, a gente está falando do diabetes tipo 2, que é um diabetes que ela adquire ao longo da vida. Tá? E aí a gente tem uma outra diabetes, tem a diabetes gestacional, mas isso a gente vai vendo mais para frente em outras disciplinas. A diabetes gestacional pode acontecer dela ter durante a gestação e depois não ter mais. Aqui não tem cura, isso que eu ia perguntar. Professor, isso que eu ia perguntar. Mas aí, no caso, então, dá por causa da criança, essa gestação
A diabetes gestacional pode acontecer durante o diabetes, ou durante a gestação. Pode acontecer durante a gestação, e depois da gestação ela pode sarar, sumir. Embora, né? Uhum. Ah, Depende de entendi. como ela vai fazer o controle depois, voltar ao peso normal. e Então, tudo mais. mas aí no caso ela é causada por causa da Pela criança gestação. que dá essa obesidade? Não, diabetes. Ah, tá. Entendi. Tá? Geralmente são gestantes que têm um ganho de peso muito excessivo durante a gestação, que tem algum fator genético, elas geralmente também têm pressão alta, tá? Geralmente acontece numa gestação de risco. E aí precisa ter o acompanhamento certinho da nutrição, tá? Bom, gente, a vitamina B1, ela, como eu falei para vocês, ela é uma vitamina que está presente na grande maioria dos pães, raízes, tubérculos que a gente consome. E a deficiência dessa vitamina, ela vai estar associada com perda de peso, porque a pessoa não consegue fazer o metabolismo dos carboidratos como ela deveria fazer, tá? Está relacionada à fraqueza muscular, confusão mental, irritabilidade. Uma doença que ela causa bem conhecida é o beriberi e a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Tá? Eu nunca vi um paciente com essa síndrome. Ela acontece mais em pacientes que são alcoólatras crônicos ou pacientes que fazem uso de drogas ilícitas também. Tá? E o beriberi, a gente pode ter o beriberi que a gente fala úmido, que a pessoa fica muito edemaciada, e o beriberi seco, quando essa pessoa começa a ter perda de massa muscular. Tá? Então, geralmente, a pessoa para ter o beriberi é uma pessoa que está em desnutrição energética severa, porque ela não está consumindo, basicamente, alimentos, fontes de carboidrato. Tá? Professora, e para a gente descobrir que a gente está com falta dessa vitamina, é tudo pelo exame de sangue? Exame de sangue. Uhum. Exame de sangue. Vocês já ouviram falar de sinal de Cacifo? Quando vocês querem saber se está edema e inchaço, né? Assim, a pessoa está edemaciada, a pessoa está inchada. Mulheres em tempo, geralmente antes da menstruação descer, fica muito inchada, retém muito líquido. Então, a gente pega, vamos supor, acho que eu estou com o braço inchado, você pega e aperta o dedo. Se onde você apertou demorar a voltar, aquilo ali significa que está realmente inchado, você está com retenção de líquido. Então, chega no final do dia, dá uma olhada no tornozelo, aperta, geralmente demora a voltar. É aquela foto do pé. Essa foto aqui, ó. Bem aqui, ó, onde está meu ponteiro. Bem aqui, ó, gente. Tá vendo que faz um buraco? Alguém veio fazer dele. Aí, esse buraco que faz, a gente chama de sinal de Cacifo. Tá? E aí, o tamanho do buraco e a demora para voltar ao normal, a gente tem noção de quanto essa pessoa está edemaciada ou não. Então, a gente sempre faz o toque assim, para saber se a pessoa está edemaciada ou não, tá? Vocês vão ver mais para frente também. Bom, e aí quando a gente tem, por exemplo, esses alimentos que nós falamos, alto tempo de cocção, muito tempo cozinhando, a gente tem uma perda aí da biodisponibilidade da tiamina, tá? Vocês já viram, algumas pessoas têm o hábito de, por exemplo, cozinha verdura na água e depois usa essa água de cocção para fazer outra comida, para afogar o arroz, fazer alguma coisa. Isso é válido, porque a gente consegue aproveitar algumas vitaminas que às vezes se perderam nessa água de cocção, tá? Então, a gente recomenda para isso também. Isso aqui não faz muito sentido. Aqui as nossas fontes de tiamina, principalmente farinha láctea, que é uma delícia. Carne de porco tem tiamina, por exemplo. Leite à base de soja, biscoito maisena, tudo tem tiamina. E aí, gente, o nosso guia alimentar, lembra que eu falei para vocês, nós temos 2 guias alimentares publicados nos últimos anos. Eles são bem diferentes um do outro, nesse sentido de grupos alimentares. A gente tem o guia alimentar da população brasileira. A gente tem o guia de 2006 e a gente tem o guia de 2014. Qual é a principal diferença? No guia alimentar de 2006, a gente tem essa divisão por grupos alimentares e a gente tem a recomendação de quantas porções por grupo a gente vai consumir durante o dia. No guia de 2014, a gente não tem isso.
Tá? O guia de 2014 ele tem o objetivo de deixar as pessoas com mais autonomia nas escolhas alimentares. Então, esses grupos que a gente está estudando e essa diretriz das quantidades que a gente precisa consumir do dia é do guia de 2006. Tá? O guia de 2014, lembra que a Carol falou? A gente vai ter recomendações para alimentos minimamente processados, alimentos in natura, diminuir o consumo de alimentos industrializados, tá? É uma diferença bem grande entre esses guias. Esse aqui a gente já falou, já são 8h30. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar. Vou falar com vocês de leguminosas, que são os alimentos que estão... feijão e oleaginosas, tá? Uma porção por dia. Então, se a gente for, os pães, massas que a gente viu, são 6 porções. Leguminosas, uma porção dia. Tá? Então, são em menores quantidades que os pães. Eu nem vou entrar com o setor, vocês estão com a cara assim, de cansado. Vou parar aqui. Aí, gente, na semana que vem, eu acredito que a gente faça da mesma forma. Eu vou tentar trazer o microfone do Guitar Hero, que eu acho que ele tem cabo, eu consigo andar, consigo agoniada ficar sentada. Aí eu acho que eu consigo andar e o pessoal me escuta. Aí acho que vai ficar melhor do que eu ficar aqui sentada. Vai. Dúvidas? Mas eu gosto de te ver, tá, professor? Porque você sai lá, eu... É assim. Não, assim, eu consigo escutar tudo, mas ficou bom, deu para entender. Assim, eu não sei as pessoas presenciais, mas para mim deu para entender direito. Então tá bom. Se vocês entenderam, a gente ficou com alguma dúvida? Esse é o ETL e o Carla, seu microfone tá ligado. Ficou alguma dúvida, gente? Em relação aos alimentos. Entra nesse grupo de pães, massas, alimentos e tubérculos. Porque ela tem também muito possível. Muito. Você vê que os povos indígenas, eles comem não comem arroz. É a base da alimentação. A gente tem essa herança indígena. Então, por exemplo, tudo que derivar de pão, massa, das raízes e de tubérculos, entra nessa recomendação do grupo de pães, massas, tá? Farinhas, polvilho, tudo isso entra nesse grupo, tá bom? Eu coloquei lá no AVA para vocês o conteúdo que está no Saga, que é a parte que complementa a disciplina. Aí tem o capítulo do livro, que explica tudo direitinho também. Eu tentei trazer para vocês alguma coisa que não está lá, né? Para a gente somar, senão eu vou ficar só repetindo. Eu tentei trazer alguma coisa que não está lá. E se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem falar comigo, tá? Mas Professora, esse guia alimentar é um livro, um texto? É uma publicação do Ministério da Saúde, fica disponível na internet. Eu coloquei para vocês lá no AVA, Gabriela, vocês têm ele lá. Tá bom, então. Não, é porque eu achei que era um livro. Uma pergunta que apareceu. Em relação aos alimentos desidratados, eles têm uma perca muito grande da biodisponibilidade? Não tem, Cássio, considerável. Os alimentos desidratados, por exemplo, as frutas, elas vão ser mais concentradas em quantidade de frutose. Por quê? Porque a gente está tirando a água daquele alimento. Fica muito docinho, só tira a água. Ô, professora, mas você falou se vocês quiserem fazer fruta desidratada em casa, é super simples. É só, geralmente a gente coloca no forno a 60 graus, deixa ele um pouquinho aberto. Pode fazer, por exemplo, a banana, vocês podem fatiar ela assim, de compridinho, sabe? E faz banana passa. Dá para fazer uma série de desidratados em casa. No forno convencional, 60 graus Celsius, deixa um pouquinho aberto esse forno, porque precisa ter uma circulação de ar. Ou se tiver sol durante o dia, vocês conseguem pôr numa forma e colocam no sol. E deixa até ele secar. O alimento desidratado, gente, porque o que acontece? A água, ela facilita a propagação de micro-organismos. Então, quando o alimento ele tem muita água, esse alimento ele vai ter uma vida de prateleira, um tempo de vida útil menor. Então, o que a gente faz? A gente tira a água do alimento e ele vai durar mais tempo.
Então, a fruta desidratada é uma excelente opção, principalmente para carregar na bolsa, por exemplo. Você consumir durante o dia. A uva passa é uva desidratada, né? A ameixa em calda já não é porque tem calda, mas a gente pode pegar a ameixa e desidratar. Manga desidratada, o damasco, ele é desidratado. Tem lojas de produtos naturais. Uma vez eu peguei um morango desidratado que eu não conseguia comer de tão doce que estava. O abacaxi é Pera, ótimo. manga. A tâmara, aí se você pegar a tâmara, parte ela no meio, coloca o morango dentro, fica lindo e é uma delícia. E não tem nada de açúcar refinado. Você só tem Ô, frutose. professora, mas você falou que, tipo assim, que a fruta, ela já tem a frutose, já tem o doce em si. Aí, no caso, a gente tem que comer 2, 3 frutas, não passa o açúcar, não passa muito açúcar para o Olha corpo, só. não. Como é que é? Se a gente está consumindo alimento desidratado, até acho que a Maria Fernanda perguntou, são mais calóricos. Por quê? A gente está concentrando. Então, de fato, eles vão ter mais caloria e eles vão ter uma concentração de frutose maior. Então, não significa que por ser fruta, a gente pode comer à vontade, né? Tem que também tomar cuidado com a quantidade. O que é mais fácil nos desidratados? A gente tem uma maior concentração de fibra, porque você está tirando a água, você deixa ela mais concentrada. Eles promovem saciedade e eles são fáceis de você carregar. Você não precisa chegar no lugar e lavar uma maçã para comer. Você tira do pote e come. Então, é uma opção prática para o dia a dia. Abacaxi é uma delícia desidratado. Não tem. Só tira a água, gente. É muito legal. Tentem fazer em casa que vocês vão gostar. O dia que tiver sol dá para fazer ao ar livre. É só tirar a água. Ou se for desidratada, aí tem que ter o tamanho da porção certinho, não pode ser muita coisa não, porque ela tem uma alta concentração de frutose, bem concentrada, tem que tomar cuidado. É um mal menor, né? É um mal menor, é melhor do que, por exemplo, uma goiabada, né? Ou um chocolate, mas é legal, é uma boa opção. Pena que, assim, quando a gente vai comprar nessas lojas, são caros, né? O quilo do desidratado é caro, por isso que a gente tem que fazer em casa. A gente consegue ter uma opção mais barata. Às vezes uma fruta que tá perdendo, você desidrata. Eu tenho mania de congelar as coisas e dá super certo. Então, tipo, banana tá perdendo, tira a casca, a gente põe no freezer. Na hora que você quiser fazer uma vitamina, um negócio, só tirar, ela fica inteirinha assim, a bananinha. Você tira ela inteirinha. De preferência, armazena em alguma coisa de vidro, que não pega sabor nem cheiro. Tranquilo. Uva congelada é ótimo. Substitui como se fosse picolé para criança. Fala que é um picolézinho, espeta no palitinho, dá uma uvinha congelada, é uma delícia. Doce, super doce. E a vitamina, ela pela fruta? Algumas vitaminas são sensíveis à exposição ao oxigênio. Por exemplo, a vitamina C, ela é uma vitamina que oxida muito rápido. Mas, se você pegou, por exemplo, pegou a banana, congelou, mas a banana também não tem nem vitamina C. Ela tem potássio. Mas, enfim, quanto menos processado, melhor, no termo de biodisponibilidade. Mas, entre, por exemplo, fazer uma vitamina de fruta e tomar, às vezes, um suco industrializado, é melhor fazer a vitamina da fruta, mesmo você tendo menos disponibilidade. Né? Então, quanto mais in natura, melhor. E se eu bater sem a casca com bagaço de tomate? Excelente. Porque aí você está conseguindo até a fibra, né? Excelente. Então, quanto mais a gente conseguir aproveitar do alimento in natura, melhor para a nossa saúde. Esses dias eu comprei um negócio que eu me surpreendi. Farinha de semente de uva. Gente, é muito gostoso. Eu fiquei assustada. Você põe na vitamina, parece que vira açaí a vitamina. Ela dá um azedinho na vitamina. Muito bom. E ela é rica em fibra. Uma delícia. Uma delícia. Às vezes a gente desidrata, por exemplo, você desidrata a casca do maracujá e bate e faz farinha. Dá pra gente inventar um monte de coisa. Vocês vão ver isso em tecnologia de alimentos, técnica dietética. Tem muita opção legal de aproveitar mesmo o alimento e não desperdiçar. E aproveitar os nutrientes, né?
Diferença entre os tipos de arroz, parbolizado, arbóreo. As diferenças são em relação ao processo de industrialização. O arroz integral, ele vai manter ali grande parte da casca, da parte externa da casca do arroz, tá? Do grão. O arroz parbolizado, ele está intermediário entre o integral e o polido. Então, quem não consegue comer o arroz integral, muitas vezes faz uso do arroz parbolizado. E o mais legal do parbolizado é que você praticamente não usa óleo. Não sei se alguém já fez arroz parbolizado. Porque para fazer o arroz integral, para ele não ficar o arroz polido, às vezes ele fica papa, né? Gruda. Aí a pessoa usa muito óleo. O parbolizado, você praticamente não usa óleo, ele não gruda. Ele fica soltinho, grão. E ele não tem gosto forte de integral. Ontem a gente fez uma receita com esse arroz aí, ó, por isso que eu tô te perguntando a diferença. A gente usou só água, sal e jogou ele e botou para ferver. Ficou soltinho. Soltinho. Ele ficou soltinho. Eu nunca tinha usado. Eu gosto muito. Eu prefiro o parbolizado pelo sabor mesmo. E ele tem mais fibra do que o arroz integral. Ou do que o arroz polido. E você não usa óleo, praticamente. Então, é uma ótima opção. Pena que o mercado está cobrando muito caro no parbolizado. E o arroz arbóreo é um tipo de arroz muito utilizado para fazer risoto. Ele tem uma grande quantidade de amido. E o amido, quando cozido, ele forma tipo um gelzinho, que dá aquela consistência do risoto. Tô com fome. Então, são Nossa, bom. diferentes tipos de arroz. Falando só de comida, é da fome, né? Mas são diferentes tipos de processamento do arroz mesmo, tá? Dúvidas mais? Não? Então tá bom, gente. Semana que vem a gente tá aqui de novo, se Deus quiser. Obrigada. Boa noite para vocês. Tá bom, boa noite. Bom descanso, bom final de semana. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Tchau, meninas.